Este relato se passou com meu pai, no ano de 2010. Na época, ele era cabo do 3º Batalhão de Resposta Rápida do Exército Brasileiro e estava em estágio voluntário de 6 meses na missão de paz no Haiti. Para melhor entender o relato, irei narrar aqui com as palavras do meu pai. Como já é sabido, o Haiti tem uma grande fama no quesito de magia negra. É considerado a capital mundial da magia negra e do voodoo. E eu, neste período que passei lá, me deparei com alguns fatos, no mínimo curiosos. E aqui vou relatar o mais assustador de todos. Não havia mais de 2 semanas que eu havia chegado no Haiti. E como todos os outros soldados que vão, eu era voluntário e passei por um forte treinamento antes de ir. Esses fatores não me impediram de ficar chocado ao chegar lá. O Haiti parecia um inferno na terra. Não havia nada, absolutamente nada construído. Tudo estava devastado devido ao terremoto. Estava tudo em ruínas. Tudo muito sujo e fedido. Na maioria das vezes, nós saíamos para patrulhar de máscaras, pois ainda havia corpos que não foram retirados debaixo dos escombros. Isso porque havia lugares onde prédios inteiros haviam caído sobre as pessoas. Havíamos recebido a recomendação de tratar todo mundo bem, mas sempre tomando cuidado com o que falávamos e cuidado ao nos aproximar das pessoas. Isso se deve ao fato de muitos haitianos recorrerem à prática voodoo, que de uma forma ou outra era muito prejudicial a nós. Então, em uma noite, estávamos em nossa base, conversando e nos preparando para sair em patrulha. Tudo corria bem, quando o guarda da base gritou: "Aproximação sul!" Isso significava que havia algo se aproximando da base pelo lado sul. Poderia ser um ataque. Então, corremos para os nossos postos e ficamos esperando. E foi quando percebemos que apenas uma pessoa segurando uma lanterna se aproximava. A pessoa corria muito rápido e estava desesperado. O comandante ordenou que abríssemos o portão. Então gritamos para o rapaz que viesse correndo e entrasse pelo portão. Ele virou em nossa direção e correu mais rápido ainda. Quando passou pelo portão, deu alguns passos antes de cair exausto de 4. Ele deitou e virou-se de barriga para cima. Nos aproximamos, apontando o fuzil, pois ainda temíamos que ele tivesse uma bomba ou coisa do tipo. A camisa dele estava rasgada e conseguimos ver que não trazia nenhum artefato. Então, ele começou a gritar por socorro, em um dialeto falado em uma vila que não ficava distante da nossa base. O capitão gritou pelo intérprete, que chegou correndo. E foi aí que aconteceu algo que espantou toda a nossa tropa. Ainda ofegante, o rapaz começou a dizer algumas palavras que eram traduzidas pelo nosso tradutor. Ele dizia algo do tipo: "Me ajudem, a maldição está em mim, a maldição está em mim." Então, o rapaz começou a entrar em estado de choque, babando e tendo convulsões. Não sabendo do que se tratava, permanecemos com os fuzis e as lanternas apontadas para ele. Dos seus braços começaram a sair pelos mais escuros que a sua própria pele. Mas foi uma questão de segundos, e o seu corpo
já estava coberto por pelos negros e grossos. Todos nós ainda estávamos com as armas em punhos. Então, demos alguns passos para trás. E neste momento, algo muito assustador ocorreu. Escutamos um estalo muito forte de ossos se partindo. Cheguei até a achar que o homem estivesse infectado, sendo assim uma arma biológica. Os ossos de sua face se alongaram, assim como todo o seu corpo. Aquele homem, que agora já era uma criatura horripilante, se virou em nossa direção e começou a rosnar para todos nós. E as nossas armas não o intimidavam. O meu dedo já estava apertando o gatilho. E tanto eu quanto os meus companheiros só esperávamos a ordem do nosso superior para atirar naquela coisa. Porém, o nosso capitão estava de costas para nós, com a mão esquerda aberta na altura do ouvido. Era um sinal claro para esperarmos mais um pouco. O capitão jogou a luz da lanterna diretamente nos olhos da criatura, que logo se refletiu como olhos de gatos ao encontro com a luz. Os olhos da coisa eram amarelos, e aquilo pareceu se incomodar muito com a luz, pois a coisa usou seus braços peludos para se proteger da luz, enquanto continuava urrando para nos intimidar. O capitão fez um sinal para o enfermeiro que estava atrás da coisa. Então, rapidamente, o enfermeiro veio e aplicou uma injeção com tranquilizante nas costas da criatura. Aquela coisa se virou de imediato para o enfermeiro e deu um urro ensurdecedor. O capitão deu um tiro para cima, chamando assim a atenção da fera. Aquela coisa veio caminhando em nossa direção. Porém, logo perdeu as forças e foi de encontro ao chão. O tranquilizante que o enfermeiro aplicou na criatura era uma dose suficiente para derrubar um elefante. Tão rápido quanto aquele homem se transformou na fera, tão rápido agora a fera se transformou no homem. Levamos o rapaz para a enfermaria, onde ele permaneceu por quase 3 dias internado, e logo após veio a falecer depois. Isso nos assustou, a mim e toda a nossa tropa. Em uma conversa que tivemos depois com um senhor haitiano, foi-nos dito que no Haiti há alguns bruxos e bruxas que dominam conhecimentos de magia negra, e que através de ervas, toxinas vindas de peixes e alguns feitiços, eles eram capazes de roubar a alma de uma pessoa e prendê-la num pote, tornando assim a vítima uma espécie de zumbi ou lobisomem. O fato é que no Haiti paira uma atmosfera muito pesada e que te sufoca. Acho que o fato do Haiti ser a capital mundial do voodoo, o meu pai trouxe muitas energias pesadas e violentas sobre aquele país. Eu sinto dó de toda aquela população, principalmente das crianças. Boa noite. Olá, me chamo Francisco, sou de Águas da Prata, em São Paulo, e vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe, há mais ou menos 25 anos atrás. Minha mãe morava em Caldas, Minas Gerais, em um pequeno bairro da região. Só que esse bairro antigamente era super violento, pois as pessoas xingavam muito, e às vezes até matavam. E por isso, a minha mãe conta que desde pequena
sempre via coisas inexplicáveis, coisas sobrenaturais. Mas essa foi uma das piores coisas que ela já viu. Certa noite, a minha tia chamou a minha mãe para ir roubar galinhas do vizinho. Naquela época se fazia muito isso, pois as condições eram difíceis, e a minha mãe topou. Só que esse tal galinheiro ficava em um terreno quase sem iluminação. Ela conta também que o galinheiro era bem alto, e as galinhas ficavam na parte de cima. A frente do galinheiro era aberta, e havia apenas uma escadinha bem atrás, onde se subia para pegar as galinhas. Sendo assim, a minha tia disse: "Fica aqui embaixo que eu subo e taco as galinhas para você colocar no saco." A minha mãe concordou e esperou ela subir. Depois que ela subiu, passados uns 10 segundos, a minha mãe viu um cachorro negro se aproximando do galinheiro. Na hora, ela ficou muito assustada, pois aquele cão era de um tamanho descomunal. Então, a minha mãe olhou para cima do galinheiro e viu a sua irmã pegando as galinhas. Ela ainda tentou chamar a atenção da minha tia para ela sair dali. Porém, a minha tia não escutou a minha mãe fazendo sinais e sussurrando. Mas aquele enorme cão negro, sim, ele escutou. Rapidamente, o cão se virou e começou a mostrar os dentes para minha mãe. Ela ficou apavorada, pois olhou diretamente nos olhos da criatura e viu que aquilo não eram olhos, e sim 2 bolas de fogo incandescentes. O que a deixou um pouco mais tranquila era que, apesar daquele cão ser muito grande, ele não tinha altura suficiente para alcançá-la no muro. Mas foi aí que o cão se pôs de pé e ficou muito mais alto que o muro. A minha mãe entrou em estado de choque. O seu sangue subiu pela cabeça, já que ela não conseguia gritar. E enquanto a minha tia estava em cima pegando as galinhas, o enorme cão estava embaixo do muro, olhando diretamente para minha mãe. Logo, a minha tia em cima do galinheiro também viu a criatura. Ela ficou tão assustada que do galinheiro mesmo ela pulou em cima do muro, segurou a minha mãe e ambas pularam rapidamente para o outro lado do muro. A minha tia pegou a mão da minha mãe, mandou ela fechar os olhos e não olhar para trás, e em seguida saíram dali correndo, também deixando as galinhas para trás. Assim que as duas chegaram em um lugar mais iluminado, elas se olharam e só falaram: "Você viu?" E a minha mãe balançou a cabeça dizendo que sim. Desde então, não tocaram mais no assunto. Mas a minha mãe hoje tem certeza que aquele enorme cão era um lobisomem, ou talvez o próprio cão negro do inferno. Boa noite. Uma noite, eu estava dormindo no mesmo quarto que a minha mãe e a minha irmã dormiam. Acordei no meio da noite e quando olhei pela porta, ela estava aberta. E foi aí que eu vi uma criatura que se assemelhava a uma mulher. A sua pele era acinzentada. Ela usava uma blusa roxa e andava rastejando, parecido com um zumbi, e às vezes também rastejava como uma cobra. A princípio,
achei que era alguma pessoa da minha família que tinha levantado à noite. Olhei para a cama ao lado e a minha irmã e a minha mãe dormiam tranquilamente. Ao perceber que aquilo não era ninguém conhecido, fiquei muito assustado. Percebi que a porta estava fechada e a criatura estava pendurada na parede atrás da porta. E aquela coisa tinha um rosto pálido, semblante assustador e cabelos negros traçados, caídos sobre o seu rosto. E a coisa olhava diretamente para mim. Levantei gritando e chamei a minha família. Todos acordaram assustados e eu contei tudo o que havia presenciado. A minha mãe observou no local que eu havia indicado e viu que essa mulher cobra não se encontrava mais ali. Naquela madrugada eu não consegui dormir mais sozinho e acabei dormindo com a minha mãe até o amanhecer. E mesmo assim, eu tive muita dificuldade para dormir. Boa noite. Olá, sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Orlândia. E sempre estava passando as férias escolares em uma fazenda que os meus avós moravam, numa cidade vizinha. Eu gostava de andar descalço pelos pastos que eram grandes nos meus tempos de infância. Certo dia, encontrei um pomar muito bonito e cheio de frutas. É lógico que eu tive que pular cerca para apanhar algumas mexericas. Só que enquanto estava lá em cima da árvore, eu ouvi passos pelo pomar. Fiquei ali de cima somente observando. E em seguida apareceu o dono do pomar andando lá com um cachorro amarelo. Daí eu logo pensei, tô ferrado. Porém, estava completamente errado. Assim que aquele homem me viu, ele deu um sorriso bem largo e disse: "Ladrãozinho, as mexericas mais doces é da árvore de trás." O seu Tião era uma pessoa muito boa e trabalhava com meu avô na roça há muito tempo. Eu descobri que o seu Tião criava sacis. Mas ele não falava muito deste assunto com as pessoas. Ele contou pra mim porque disse que eu tinha cara de alguém de confiança. Ele me mostrou os viveiros em que ele criava os sacis. Mas eu notei que estavam vazios. E achei que ele era um belo de um mentiroso. Eu quis entrar nos viveiros, pois era daquele que precisava ver para crer. O seu Tião falou que só não deixava porque ele gosta de mim e não queria que eu apanhasse de vara lá dentro. E disse também que quando o saci é filhote, ele não sabe ficar visível e que só dá para vê-lo em uma noite de lua cheia. Ele falou que criava sacis porque eles estavam sumindo, pois as queimadas estavam matando eles. E além do mais, não havia tantas panelas no fogão a lenha para eles fuçarem. E depois que os sacis estavam gordinhos, o seu Tião sempre os soltavam nas matas da região. Eu sempre via ele tratando aqueles viveiros vazios com água, leite, verdura e doce de leite. O seu Tião disse que eles adoravam doce e um pedaço de fumo de corda, sempre pela manhã. E eu passava a tarde escondido lá,
para ver o que de fato havia acontecido com esses tratos, e sempre via todos os potes vazios, e o pouco do fumo que sobrava estava com uma marquinha bem pequena, de pedacinhos arrancados. E logo pensei, este viveiro deve estar cheio de ratos. Bem, passou-se um tempo, e eu não dei mais importância para o criador de saci. E depois de um tempo, eu voltei para mais um período de férias na fazenda do meu avô. E o seu Tião veio visitar o meu avô no fusquinha velho dele. De tardezinha, o seu Tião estava indo embora. Então ele me chamou e disse que tinha um presente para mim. Ele me entregou uma gaiola com a portinha amarrada com arame e disse para eu abrir ela com um alicate. Porém, eu só devia abrir depois de 6 meses e perto de uma mata. Perguntei o porquê e ele disse que era um casalzinho de saci que estava ali para sair para morar na mata. Eu ri e falei que não precisava mentir para mim, e que a história foi muito divertida, mas ele não me enganava mais. Então, o seu Tião riu e falou: "Hoje a lua vai estar bonita. Leva a gaiola para passear e não esquece o que te ensinei." Em seguida, ele foi embora, me deixando também um fumo de rolo. Eu olhei para a gaiola e ri, e a deixei na varanda. À noite, na hora do Jornal Nacional, eu fui para fora e resolvi pegar a gaiola. E quando fui andando para fora da varanda e indo em direção ao curral, conforme eu ia me afastando da luz elétrica, eu ia escutando uns chiados de ai vindo da gaiola que eu estava levando. A gaiola se balançava muito e os sacis começaram a parecer meios tontos pelas pancadas que eu havia dado na gaiola. Coloquei a gaiola na mesa e fui olhar aquilo direito. Os sacis eram do tamanho de um canarinho. Eram bem negrinhos e tinham uma perna só. Era como se as duas pernas se juntassem e virassem uma perna só. E a carapuça parecia uma penugem crescendo na cabeça, bem vermelha. O machinho tinha os olhos vermelhos e uma piroquinha que parecia uma verruguinha, na mesma altura onde todos os homens têm. Já a fêmea tinha olhos verdes e um cabelo um pouco mais comprido, e as suas orelhas eram pontudas. Porém, não consegui ver a pepequinha dela. Voltei correndo para pegar o fumo que eu tinha deixado na casa, e logo após levei para eles. Cheguei com o fumo na beirada da gaiola e o machinho pegou um pedacinho na mão e começou a mastigar o fumo como um chiclete. E depois cuspiu dentro de um cachimbinho de graveto. Em seguida, começou a sair fumaça do cachimbo. E ele começou a fumar. E às vezes dava uma pitada para ela. No outro dia, fui na casa do seu Tião pedindo desculpas para ele por o chamar de mentiroso. Ele disse que não tinha problemas e que ele estava certo que eu era um criador de saci, porque não é todo mundo que consegue ver eles. E agora que eu vi, este mundo ia fazer parte da minha vida. Porém, eu deveria tomar um certo cuidado. O seu Tião me contou várias outras coisas sobre sacis, tipo como nascem, onde encontrar. Mas se eu for contar tudo isso, o relato vai ficar muito longo. A última coisa que ele me falou
foi para criá-los em segredo, já que a maioria das pessoas não iriam entender e muito menos ver. E quando eu achasse um criador, eu reconheceria pelo brilho dos olhos. O seu Tião morreu no ano seguinte. Ele fumava muito e não esbanjava saúde. Levei os sacis para casa e os criei durante 6 meses, com fumo, água, leite, alface e leite condensado. Como eu já havia dito, doce era o que eles mais gostavam. E quando tomavam leite condensado, parecia que ficavam bêbados. Os soltei em uma mata, onde tinha uma nascente, perto da minha casa. Quando eles saíram da gaiola, ficaram da altura de um banquinho. E a penugem tinha se tornado uma carapuça de pano mesmo. O machinho tirou dele, segurou no peito e me agradeceu com um aceno de cabeça. A fêmea deu um sorriso e fez um tchauzinho com a mão. E em seguida, os dois sumiram de mãos dadas por dentro da mata. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 15 anos. Mas este ano eu completarei 30. Nunca mais vi os dois casais de saci, mas sei que eles estão por aí. E 8 anos depois, eu senti na pele o que o seu Tião falou, de eu fazer parte do mundo deles. Eu caminhava por uma estrada de terra com a minha cachorra vira-lata. E como estava no fim da safra de cana, as plantações estavam em pura terra. E dava para ver a mata onde eu havia soltado os meus amigos, Pedro e Aninha. Eram os nomes que eu havia dado a eles. A minha cachorra, que andava solta, saiu correndo na minha frente. E de repente ela parou, ficando em estado de alerta. Fui em sua direção para ver o que era. Olhei na direção em que ela estava olhando e vi um lobo, desses guará que tem na região. Este lobo era bem maior do que deveria ser, e as suas patas dianteiras eram mais largas. Ele estava a mais ou menos um quarteirão de nós. Puxei a minha cachorra para voltarmos para trás, porque eu não era bobo de ir para perto de um lobo. Acontece que ele olhava para mim e ficou de pé nas 2 patas de trás. Senti como se ele estivesse me procurando e em seguida correu na minha direção. Eu congelei e a minha cachorra ficou na minha frente e aquela criatura continuou vindo. Nesta hora, deu um pé de vento que me derrubou e eu vi uns 5 redemoinhos cercando o bicho. Tenho quase certeza que aquela criatura era um lobisomem, pois até onde sei, os lobos guará são dóceis. Os rodamuinhos giravam em torno do bicho e esse se debatia como um louco, até que por fim ele correu de volta para onde ele tinha vindo, e os redemoinhos foram em direção da mata, exatamente no local onde eu havia deixado os meus amiguinhos sacis. Sei que eram eles, e fico feliz em saber que eles tiveram seus filhotes. E foi aí que dei importância às palavras do seu Tião, que este mundo faria parte de mim. Boa noite. Agora vão dormir.